E aí pessoal, tudo bom com vocês? Quanto tempo, hein? Eu estava morrendo de saudades. E aí galera do Motiva Gente, eu sou o professor Lindomar Batista. Eu sou o professor Josué Barbosa. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às aulas de Biologia. Lindomar, o que você preparou para nossos alunos? Dando continuidade, nós vimos que a semana passada nós fizemos uma pequena introdução sobre o que é a Biologia. E quando falamos o que é a Biologia, lembramos que Biologia é o estudo da vida. Quando estudamos a vida, nós nos lembramos o que é um ser vivo. E hoje é o tema dessa videoaula e iremos tirar todas as dúvidas que os alunos têm sobre o que é um ser vivo. Então pessoal, sentem aí, liga para os amigos, chama a galera e vamos conhecer um pouquinho desse pessoal do nosso ser vivo. Mas para ser um ser vivo, quais as características que eles têm que ter? Como identificar um ser vivo? O que é um ser vivo? Eu gostaria que o nosso amigo Josué fizesse uma pequena analogia e nos falasse um pouco do que é um ser vivo ou de uma característica que ele tem. Bom, eu posso falar de alguns elementos que tem que compor todo ser vivo, meu amigo Lindomar. Por exemplo, toda manhã eu tenho que tomar um café bem reforçado. Sabe como é o meu café? É pão que é rico em carboidratos, tá certo? É um bife bem grandão, que é pura proteína. Aquele bife ele tem que ser assado no óleo, porque o óleo tem bastante lipídio. O pão e o óleo, ele é rico em carbono, átomo de carbono, hidrogênio, átomo de hidrogênio, oxigênio, átomo de oxigênio. Aquele bife que está assado naquele óleo, ele tem átomo de carbono, ele tem átomo de hidrogênio, ele tem átomo de oxigênio e ele tem nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Você sabia que até fizeram uma música para homenagear esses componentes? Foi mesmo? Que música foi? Então você quer dizer que o ser vivo, para ser ser vivo, ele tem que ter essa característica, esses componentes químicos. E muitas outras. Eu quero que você me diga mais uma se você é um professor de primeira. Ora, eu não sei se a galera se lembra, mas na última videoaula nós falamos sobre célula. E um ser vivo, todo ser vivo, ele tem célula. Vamos fazer uma pequena diferença sobre as bactérias e protozoários e nós. As bactérias são seres unicelulares, ou seja, possuem uma única célula. Já nós somos multicelulares ou pluricelulares, porque possuímos mais de uma célula. Interessante. Agora, eu posso te falar mais uma característica? Com certeza. A nutrição. Existem dois tipos de nutrição. Uma é autrótrofa e a outra é heterótrofa. Como é a autrótrofa? É aquela que a planta faz, a fotossíntese, que ela mesma executa, ela mesma se nutre. Já nós, ser vivos, tem que se alimentar heterótrofo. Por quê? Precisa de outro alimento para poder comer. Mas eu faço lá meu miojo, eu não estou fazendo meu alimento. É, meu amigo Lindomar, mas você está pegando o alimento pronto, só está cozinhando. Agora você está querendo me dar um migué, viu? Porque eu pedi a você uma característica, você me disse uma que tinha a aula passada. Eu quero que você me diga uma nova, que meus alunos não saibam. Todo ser vivo ele possui metabolismo. Mas o que é metabolismo? Ora, eu já tenho certeza que vocês já viram aquele cara bombadão, aquele seu amigo de colégio, que era bem magrinho e de repente o cara fica um armário dessa grossura, os músculos tudo desenvolvido. Ele está na academia, mas com certeza ele fez uso de anabolizantes. Anabolizantes, o que são anabolizantes? São aminoácidos que vão estimular o desenvolvimento dos músculos, que irão acelerar o metabolismo. E não apenas esse, nós temos também o metabolismo basal, que funciona durante o sono, durante o repouso. Mesmo dormindo, o ser vivo ele precisa de energia. Então ele tem que ter
o metabolismo basal para mantê-lo vivo. Agora eu estou entendendo. Então, todo ser vivo precisa de chão, de célula, de nutrição, metabolismo e, vou te dizer mais um, crescimento. Você vê, nós nascemos bem pequenininho e começa a crescer em um tamanho proporcional com o tempo. Porque se você desenvolve um crescimento mais rápido do que o tempo, eu posso dar um exemplo. Cito o exemplo, uma patologia, por exemplo. Um câncer, quando uma célula nossa ela cresce de modo desordenado, então esse crescimento desordenado causa câncer. Esse é o crescimento. Tem que ser crescido gradativamente, de acordo com o manda o figurino. Mas eu tenho uma notícia muito boa. Que bom. Você sabia que todo ser vivo ele ama? Ah, eu me lembro quando eu ia para a festa, eu dançava forró com as meninas e dava uma chavecadinha. Todo ser vivo ele se reproduz. Oh, dá até calor. Agora te digo, ele se reproduz de duas maneiras. Assexuadamente, onde não vai ter a troca de material genético, ou seja, não tem a troca de gametas, mas também o ser vivo ele se reproduz sexuadamente. Aí melhorou. É no caso de nós seres humanos, onde temos a troca de material genético e te digo mais, desses dois meios de reprodução, a sexuada é a mais importante. Sabe por quê, Josué? Porque Quando trocamos material genético, nós passamos essas características para nossos filhos e a mistura desse material genético vai tornar pessoas mais fortes e mais adaptadas às mudanças ambientais. Ou seja, o meio que ele está inserido, ele estará mais adaptado. Diferentemente de uma reprodução assexuada, onde vai haver filhos descendentes igual aos pais. Mas já quando tem troca de material genético, vai haver filhos modificados, ou seja, mais resistentes. agora eu estou entendendo. Então, quando você troca esse material genético, você começa a passar características suas para seus filhos. Isso aí nós chamamos de hereditariedade. Quando você passa suas características genéticas para os seus descendentes. Quando passamos essas características genéticas, a gente vai se enquadrar em outra característica que o ser vivo possui, que é a mutação. E as mutações, elas são importantes? Ora, escuta muito falar que as mutações só trazem doenças, consequências para a humanidade. Mas isso não é verdade. As mutações, elas podem ser benéficas ou maléficas. Elas podem trazer doenças, mas também ela pode ocasionar em seres modificados mais resistentes a tipos de doenças, de vírus e bactérias, fazendo com que o ser humano ele se torne mais adaptado ao meio ambiente. Nessas mutações que sofremos mutação todo dia. Eu posso falar o seguinte, que serve muito para a nossa evolução. Essa evolução que sofremos, ou mutação que vivemos, ela serve para nos adaptar ao ambiente ao qual estamos vivendo. Sobre a seleção natural, que vai selecionar quem se deu naquele ambiente e quem não, vai tirá-lo do mesmo. E tem mais uma característica. Todo ser vivo ele possui excitabilidade. Podemos dar um exemplo. O que é excitabilidade? Eu acho que os alunos já devem ter percebido aquela planta que seu pai tem, que ela fica próximo à janela. Observe que suas folhas sempre se direcionam à luminosidade, à claridade. E você pode brincar com elas. Se você mudar a posição dessas folhas, você irá perceber que essas folhas irão se movimentar e se direcionar à luminosidade. Isso é um processo de excitabilidade, porque o vegetal também ele é um ser vivo, ele possui essa característica. Podemos dar o exemplo do animal. Às vezes, quando estamos andando na rua, distraídos, podemos encontrar um cachorro dormindo e podemos até tropeçar nele, e esse animal, como é um ser vivo, ele vai despertar. Se ele estiver morto, ele não desperta, mas se ele estiver vivo, ele irá despertar. Isso é uma característica de excitabilidade. O animal ele irá despertar com aquele estímulo que foi realizado com ele.
Eu posso falar a última característica que todo ser vivo deve ter? Estamos esperando. É homeostase. Mas nos explica o que é homeostase? A homeostase é o controle da temperatura. Eu vou citar aqui 2 exemplos. Você fez aquela sua festa de aniversário e chamou toda a galera que está assistindo o vídeo. Para ir para onde? Para ir para uma praia. Com tudo pago, cerveja, carne, a galera toda. Vai você e sua família. Quando chega lá, Lindão, 2 horas da tarde, mesmo sabendo que está errado, porque ele entra na praia e percebe que a água está gelada. Sabe o que é isso? Homeostase. Nós também não temos homeostase. Quando estamos dormindo, o nosso corpo permanece com a temperatura ideal, 36,8 graus Celsius. Agora temos uma questão polêmica. Tadadadã. Eu acredito que vamos entrar até em contradição com os livros. Eu acredito que muitos alunos já ouviram falar, ou já leram, em alguns livros, que os vírus são considerados seres vivos. Agora eu tenho que primeiro olhar quando foi lançado esse livro. Eu tenho certeza, se lá está dizendo que vírus são seres vivos, com certeza foi 1900 antigamente. Rapaz, eu acho que vó estudou com ele. Agora, os vírus, eles possuem algumas características que se enquadram com os seres vivos, mas não possuem todas. E é? Podemos dar um exemplo. Os vírus, eles não possuem célula. Estou entendendo. Também ele não possui metabolismo. Vou citar como o ovo. O ovo, ele é galinha, Não, mas ele tem um potencial para se tornar galinha? tem. Mesma coisa é os vírus. Os vírus, ele tem o potencial para se tornar um ser vivo. No entanto, ele não possui todas as características que um ser vivo tem. Agora está claro, meu amigo Lindão lá. Vale lembrar que todo ser vivo tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O chão. E não esqueçam também, todo ser vivo, ele tem célula. Todo ser vivo, ele tem nutrição. Todo ser vivo, ele possui metabolismo. Todo ser vivo, ele tem crescimento. Todo ser vivo, ele ama. Ele se reproduz. Todo ser vivo, ele passa esse amor, ele tem hereditariedade. Todo ser vivo, ele sofre mutações. Todo ser vivo, ele tem evolução. Todo ser vivo, ele possui excitabilidade. Todo ser vivo, ele tem homeostase. Se você tem todas essas características, parabéns, você é um ser vivo. Se você não tem, você não é ser vivo. Você pode ser um ET. Você curtiu? Eu curti, Você compartilhou? eu compartilhei. Indica para os amigos.